Muito bem-vindos, curadores! Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje é a segunda aula. Eu espero que você tenha começado a trabalhar dentro de você tudo isso. E eu quero te dizer hoje que se você está aqui, é porque você já é um curador. É porque você já carrega essa missão dentro de você e é porque a tua vida precisa ser assim. Quando nós começamos esse projeto, nós recebemos do ser de Saira Só, o Reiki, e nós dissemos que nós iríamos iniciar novos curadores. Eles disseram que não, nós iríamos reencontrar os curadores. Nós iríamos reencontrar os curadores que já estiveram presentes a trabalho em outras vidas, que já estiveram trabalhando sobre a cura, que já estiveram fazendo trabalho para ajudar o seu semelhante. Então, este não é o nosso encontro, este é o nosso reencontro. E é um prazer estar aqui com vocês para fazer esse reencontro. E é um prazer imenso, que não cabe dentro de mim, estar aqui para trazer isso para vocês e ser o porta-voz desse conhecimento maravilhoso. Na outra aula, nós falamos sobre como começou tudo isso. Eu contei para vocês lá sobre a minha infância, como foi conturbado. E vocês ouviram ele seu nome lá, né? Que era o Camum. O Camum foi o primeiro ser que eu vi, foi o primeiro ser com o qual eu tive contato. Esse ser que me acompanhou durante toda a minha vida. Desde o começo da minha infância, o meu desenvolvimento espiritual, o meu desenvolvimento mediúnico esteve e está sempre muito ligado ao Camum. Então, ele é o meu parceiro de trajetória. Ele é que fica sempre ao meu lado, trazendo essas informações. Às vezes nós temos outros seres que também ficam presentes, mas geralmente quem mais me acompanha, quem mais está do meu lado sempre é o Camum. O Camum teve essa situação na minha vida em que a gente se reencontrou, né, depois de 21 anos, mas na verdade ele sempre esteve comigo, a gente reencontrou em visualização. Talvez ele esperou pacientemente 21 anos para que eu estivesse preparado para ele me repassar o conhecimento que ele precisava passar, para que eu pudesse retransmitir. Como eu disse para vocês, cada ser de Saira Só tem uma particularidade. Eles caminham em grupo, mas nas reuniões, nos momentos coletivos, porque geralmente eles ficam circulando sozinhos por aí. O Camum, ele é o caminhante. Ele é o caminhante rasteiro. Ele caminha como se fosse um sopro. Ele caminha como se fosse um assovio. É este movimento que faz com que ele caminhe rapidamente, com que ele tenha a velocidade fantástica com que ele percorre a mata de uma maneira muito rápida. É como se fosse um vento que passasse. A gente não consegue localizar, a não ser que ele queira que a gente o localize, que a gente o veja. Aí nós conseguimos ver. Se não, não. O estágio evolutivo do Camum, ele é tão alto, que ele faz um pequeno movimento só e a gente entende tudo que ele quer dizer. Um simples movimento a gente entende. Com um simples movimento ele consegue agir. E ele é da ação. Ele é da ação, ele é do agir. Por isso que ele movimenta dessa forma. Ele está, gente, num papel muito importante dentro da natureza. Ele está na proteção dos animais. Ele que protege os animais. Ele que faz esse trabalho de proteger os animais. E ele que cuida das leis, para que as leis sejam cumpridas, para que não haja tirania de nenhuma forma, nem mesmo diante dos animais, nem mesmo com os animais, nem para com os animais. O Camum, ele é impiedoso quando ele encontra um caçador que fere a sua lei. Ele não tem o mínimo de
segurar esse movimento de punir aqueles que ferem a sua lei, aqueles que entram nas matas, aqueles que caçam os seus animais. Então ele protege muito isso. E ele está nesse movimento que as pessoas se assustam, confundem a cabeça de tão rápido que ele vai. Então, ele é o próprio movimento, e ele é o próprio movimento da ação. Ele que move, ele que faz esse processo de movimento, ele que trabalha desta forma, movimentando, movimentando, movimentando e retirando qualquer obstáculo que tiver na frente dele. Qualquer obstáculo ele remove imediatamente. Ele não tem esse tempo, ele é já. Simples assim. É tão rápido que a gente não sente. E ele, na saúde, né, do ser humano, quando a gente invoca o Camus, ele ajuda a cuidar do sistema respiratório e das doenças desse sistema respiratório, como alergia e etc. Justamente pelo movimento do ar, pelo ar que entra e sai dos nossos pulmões e transforma-se nesse movimento contínuo de sempre, porque ele sempre está em movimento. Tanto que quando a gente precisa que um dos nossos pacientes, que um dos nossos clientes, que uma das pessoas que procuram a nossa ajuda enquanto curadores, precisam movimentar a vida, a gente trabalha a partir do Camus, a partir do que ele ensina, a partir do que ele traz para nós. E ele fala muito disso, do movimento, do quanto é necessário a gente se movimentar na vida, do quanto nós precisamos estar em movimento sempre, do quanto a ação é importante. A ação, não a reação. A ação é muito mais importante, porque a gente abandona o papel de apenas reagir e passa ao papel de agir diante da vida. Então, esta é a função dele, trazer movimento para a vida e proteção aos animais e à natureza. O Camus, ele sente-se agradado por incensos, defumações, porque tem a ver com ar, e esse movimento o faz lembrar sempre disso. Então, ele é o Senhor do poder, muito forte, Camus. Ele é o Senhor do poder porque essa força, tanto que é preciso um pouquinho de trabalho para compreender e preparo para receber a energização do Camus, para receber as tarefas que ele pede para a gente fazer. A gente precisa ter um pouco de calma, precisa passar por outros movimentos antes, aprender outra situação antes, porque ele é extremamente poderoso. É o primeiro ser do qual eu sempre falo, mas o último ser lá, né, ou pelo menos no meio aí do aprendizado, porque é um processo bem forte. O segundo ser, gente, e eu vou falar do segundo ser para que a gente entenda que nós não temos esse ele, ela, você, eles são seres de energia sentida. Então isso para nós é a forma que nós traduzimos terrenamente, a forma que eles querem ser traduzidos terrenamente. Mas não existe isso, né? Isso é coisa terrena. Então eles são seres únicos, que é a única forma que a gente pode explicar. Segundo é a Visarfai. A Visarfai, ela é uma senhora. Ela é uma senhora benzedeira, como se fosse uma avó mesmo. Uma senhora daquelas que benziam, ela se comporta assim, ela se movimenta assim, ela gosta de ser assim. Que para ela, este movimento representa sabedoria. Ela poderia escolher ser de qualquer forma dentro do universo, mas ela escolheu justamente ser assim porque ela entende que as avós têm a sabedoria e o poder para trabalhar a cura de diversos aspectos. A Visarfai, ela é a senhora da magia, ela é uma feiticeira fantástica, uma bruxa fantástica, se a gente quiser chamar assim, embora sejam nominações nossas, porque para eles não existem essas nominações. E ela tem uma força muito grande, um mistério muito grande dentro dela. Ela é tocante. Quando você olha para Visarfai,
quando você olha nos olhos da Visarfai, quando você sente a Visarfai próxima a você, você sente uma energia fantástica tocar seu coração. Até me emocionei. Tocar seu coração. Porque é magnífico esse processo, é magnífico estar do lado e sentir-se tocado. Quando ela toca o coração, é como se as suas tristezas, mágoas fossem embora imediatamente. Então ela é poderosíssima nesse aspecto. E ela cuida muito dos animais doentes. Como ela trabalha com a cura na floresta, ela cuida justamente dos animais doentes. Ela cuida dos animais que precisam de ajuda, que porventura tiveram algum problema, e ela faz todo esse cuidado, toda essa proteção, todo esse trabalho com ervas também para curar estes animais. E ela usa essas ervas também para benzer, né? Para fazer as medicações, para aliviar as dores. E ela é uma senhora tão sábia que dentro do ser de Sayaraçó ela é sempre ouvida, porque ela é a mais velha deles mesmo lá. Embora esse contexto de idade seja bem difícil da gente entender para eles, mas ela é aqueles mais ouvem, porque ela tem essa capacidade de ter tanta sabedoria que todos acabam ouvindo o que ela diz, porque ela pode fazer as críticas e todos ouvirem. Então, ela alivia as dores do coração dos seres humanos, que são as dores emocionais, que são as dores de amor, as dores de percas, as dores que causam algum aspecto negativo emocional, nesse campo emocional. Então ela tem uma capacidade muito grande de curar isso, de trabalhar nessa cura. Então ela é a curadora desse processo e também uma benzedora, né, uma benzedeira fantástica, de mão cheia, que trabalha muito bem as curas, os banimentos, os benzimentos e todos esses processos. Ela é a senhora doce que a gente pode contar a qualquer momento. E ela gosta muito de ervas, né? Por ser justamente uma senhora que trabalha com isso, com essas ervas. Ela gosta muito das ervas aromáticas, principalmente hortelã, ervas que tem um aroma forte, porque ela sente como se isso já trouxesse um acalento para a alma e para o coração. O aroma já trouxesse um acalento. Quando você sente, você já fica acalentado, e ela traz isso para a gente. E aí, o terceiro ser é o Doborsou. O Doborsou, gente, ele é um ser da energia. Ele tem uma energia fantástica. Ele é um ser que é conhecido como o Senhor da Energia, porque ele tem uma forma sutil de trabalhar justamente com essas energias mais leves, essas energias sutis que nos envolvem. Ele consegue, com uma maestria imensa, manipular todas essas energias, fazer com que todas essas energias sejam regeneradas, transmutadas, revigoradas. E ele é um ser absolutamente sutil em tudo. Ele caminha com sutileza. Ele é capaz de se movimentar sem ser percebido. Tamanha é a sutileza que ele tem. Tamanha é a sutileza que ele tem nesse movimento que ele faz. A fala dele, quando ele resolve colocar a consciência dele a favor do ser humano, ela leva a sabedoria para a nossa alma. Ele faz com que a gente sinta-se recebendo todas essas informações do universo, recebendo todas as informações para o nosso desenvolvimento, recebendo toda essa sabedoria universal. Então ele faz isso, ele faz esse trabalho de chegar até nós com esse movimento de sabedoria. E ele é um zelador das belezas naturais. Ele ama as belezas naturais e ele zela muito por isso. Na natureza, ele é quem desenha tudo que precisa ser feito. Desenha as raízes, desenha as folhas, desenha as flores.
ele é que cuida do desenho, que faz os desenhos sempre de forma fantástica. E ele cura a mente doente do ser humano. Quando a gente convoca, né, chama, intercede pelo Double Soul para que ele venha agir ao nosso favor, para que a gente possa fazer um trabalho de cura, a gente pede sempre a ajuda dele. Ele trabalha muito os processos da mente doente, a falta de autoestima, a depressão, as síndromes. Ele trata muito disso, ele ajuda muito com isso, ele faz muito esse trabalho de cura da mente doente. E ele trabalha sempre na coragem e na vitalidade de todos. Quando a gente está desanimado, a gente não está conseguindo se animar para a vida, não está conseguindo ver graça na vida, não está conseguindo entender a vida, a gente pede ajuda para ele e ele traz esse processo de sabedoria. E ele é muito sensível aos desprezos humanos. Todos aqueles que são desprezados, excluídos de alguma forma, são colocados como minorias de alguma forma, tem um amparo do Double Soul. Ele se sente muito sensível a isso. Então ele trabalha muito intensamente para que isso não aconteça, para que isso acabe. O Double Soul ele trabalha muito intensamente em cima desses processos de cura da mente do ser humano. Ele sente-se agradado com flores, com essências florais, com processos naturais que trazem essa energia curadora. Depois, gente, a gente tem a Taira So. A Taira So, ela é uma senhora da magia também, porque ela também trabalha a magia, mas ela é dona de uma beleza exuberante. Ela tem uma beleza tão fantástica que a gente fica hipnotizado com a beleza dela. E ela tem uma sensualidade absurda e a delicadeza de nos olhar sempre como uma princesa, sempre hipnotizante, sempre a passos lentos e delicados. Ela fala sempre muito docemente e acalma qualquer euforia que tiver no nosso coração. Quando ela fala, pra gente, parece que a gente é hipnotizado e o nosso ser fica acalentado, calmo, tranquilo. Na natureza, ela é a senhora da fertilidade, além de guardiã dos rios. Na natureza, ela guarda os rios, porque a água faz com que tudo nasça, com que tudo brote, com que tudo fertilize. E na fertilidade dos animais e também dos seres humanos. Ela trabalha muito nesta fertilidade, nessa parte de fertilização do ser humano, para que o ser humano seja fértil, para que o solo seja fértil também, para que as plantas sejam férteis, para que os animais sejam férteis. Então, ela cura aqui no nosso plano, né, na nossa energia humana, ela cura os nossos sistemas reprodutores, hormonais, sexuais, masculinos e femininos, e auxilia junto, quando ela está junto com a Visarfai, que é a senhora da magia também, as duas trabalham em partos difíceis. Então, quando nós temos partos muito difíceis acontecendo, a gente sempre convoca a Taira e a Visarfai para que a gente consiga ajudar nesse processo. E a gente pode sempre recorrer a ela para isso. E ela tem a água como seu elemento, então ela gosta muito de água porque fortalece e limpa o nosso ser, o nosso corpo e a nossa alma. Então, esta é a Taira So, esse ser magnífico de uma energia fantástica, hipnotizadora. Por último, eu quero falar do Zargon So. O Zargon é um ser fantástico também, de uma energia magnífica, e ele se movimenta por baixo da terra. E ele manipula energia também, as energias pesadas, ele consegue manipular muito bem. E eu comecei no começo a abrir um sorriso aqui para falar dele, porque quando ele pisa
na terra, quando ele está em cima da terra, ele se atrapalha muito, a gente ouve sempre ele quebrando coisas, galhos quebrados na floresta, vem sempre na maioria das vezes pelo menos do Zargon, porque ele acaba sendo um pouco desastrado para andar por cima da terra, ele anda por baixo da terra, ele passa pela energia da terra, nos canais da terra que alimentam. Então, quando a gente precisa da energia da terra mesmo, no fundo da terra, a gente sempre encontra o Zargon para poder trazer essa energia. O Zargon é um ser gigantesco, que nós estamos trabalhando nisso, de tentar descrever de uma forma desenhada para vocês para poder compartilhar com vocês como é, para vocês entenderem melhor. Mas ele é um ser gigantesco, de um tamanho imenso assim, 5 vezes maior que eu, vamos dizer assim, é grande. E ele tem uma força tão grande dentro dele, tão grande dentro dele, que quando a gente o toca, a gente se alimenta da energia dele, a gente se fortalece. Quando a gente toca nele, a energia fortalece. Então, é magnífico essa energia do Zargon, porque ele não é muito de se comunicar assim como os outros, de passar informações por forma da consciência. Ele é mais do sentir mesmo, o toque. Quando você sente aquele toque, parece que sua alma ganha força. Ele zela pela terra na natureza, né? E por tudo que está debaixo dela, as raízes, os animais, as águas subterrâneas. Então tudo é ele que cuida, ele que trabalha nisso, ele que faz isso se mover para nós. E a terra, então, esse é o elemento de ação. Ele ama a terra e quando a gente precisa da ajuda dele, a terra nos ajuda a encontrar. Ele trabalha na cura no ser humano, né, dos nossos sistemas digestivos, urinários e tudo que tem a ver com essa parte do alimento, né, que vem da terra, a gente se alimenta. E no cultivo das plantas também ele ajuda os trabalhadores. Quando eles vão procurar poços artesianos, também água subterrânea ele ajuda também. Ele está dentro desses processos voltados para a terra. Tanto que ele trabalha na força, é a terra da força, né? A pedra também é sobre a responsabilidade dele. E a pedra tem uma força magnífica de passar energia para nós. Minha avó dizia que quando ela sentava em cima da pedra, ela regenerava e recuperava as energias. Hoje eu entendo por quê. Porque Zargon é o ser da energia que cuida disso. É o ser que nos passa essa força energética para que a gente siga, para que a gente se fortaleça, para que a gente tenha fortalecimento. E ele se sente sempre muito agradado, gente, com terras, minerais. Quando quisermos receber a força dele, a gente pode trazer uma pedra, colocar uma pedra, usar uma pedra. Eu tenho muitas pedras na minha sala, no meu consultório, para que a gente possa sentir essa energia. Porque pedra é esse elemento que traz essa energia magnífica e me faz lembrar do Zargon, que tem esse poder fantástico. Meus amados, esses foram os 5 seres que nós falamos. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Não percam a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Reiki de Saíra Só, como que funciona isso. E nós vamos passar para você, eu vou dar de presente para vocês uma força energética desses seres. É como você fazer, como se fosse um trabalho desses seres assim, com uma simpatia mais ou menos, para você conseguir movimentar a sua vida. Eu vou dar isso para vocês. Você que está às vezes com a vida parada, precisa fazer uma movimentação, precisa fazer um processo de movimento, eu vou trazer isso para vocês. Até a próxima aula. Um grande beijo no coração.